Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Essa é a nossa edição 207. Sim, lá se vão 4 anos desde que a gente começou essa jornada das gravações e da postagem do nosso RH para você Cast lá em 2020, pouquinho antes, na verdade, da pandemia. A gente teve um período fora, mas já são mais de 4 anos. Mais de 200 episódios acumulados aqui, contando tudo o que há de mais relevante para você que trabalha em RH. Portanto, se você trabalha em RH, estuda RH, se interessa pelos temas de gestão de pessoas, sinta-se em casa. Essa, de fato, é a nossa comunidade. E por falar em comunidade, já quero deixar aqui o convite para você seguir o RH para você ou se conectar com a gente nas redes sociais. O RH para você tá no Facebook, Instagram, em todas elas, né? E no LinkedIn, se a gente juntar o grupo de discussão mais a company page do RH para você, já somos mais de 250 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade e também, se quiser, pode se conectar comigo, porque eu sempre gosto bastante de quando os nossos ouvintes e os nossos leitores do RH para você entram em contato comigo por lá, buscam conexão, e eu também acabo tendo ali uma rede de conexão crescente e sempre trocando ideias. Aliás, muitas das pautas que a gente tem abordado aqui no RH para você Cast surgem de interações, de trocas de ideias por lá no LinkedIn. Portanto, fica à vontade também para buscar conexão comigo por lá. Eu sou Daniel Consani, o seu host, e neste episódio a gente vai falar sobre o que esperar do RH para este ano de 2025. A gente vai falar muito sobre as transformações que gestão de pessoas tem, de alguma forma, passado, vivenciado ou em certa medida conduzindo, e quem vai guiar a gente por essa jornada para entender esse cenário, entender esse contexto, é a Sandra Gioff, diretora da ABRH Brasil, a quem eu agradeço imensamente pela sua participação hoje conosco. Obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente, Sandra. Obrigada a você, Daniel, super prazer estar aqui. É isso aí, vamos para o nosso bate-papo então. Bom, falar de tendências em RH é muito amplo, né, gente? Quando a gente fala de tendências em RH, do que exatamente a gente está falando? Mas é óbvio que neste momento, no contexto que a gente está inserido, a gente vai acabar falando bastante sobre não só a chamada transformação digital, mas tudo que está acontecendo quando a gente pensa em inteligência artificial, por exemplo, e como isso tem impactado as empresas de modo geral e a forma como a gente de fato tem de lidar nas relações de trabalho, tem de trabalhar a gestão de pessoas de uma forma mais ampla. Mas antes da gente entrar com mais detalhe em alguns desses assuntos, eu queria convidar a Sandra para dar o seu cenário, digamos assim, Sandra. Como é que você tem visto? Aliás, né, é bastante comum nesse período, né, janeiro, fevereiro, começo de ano, a gente apresentar listas de tendências e tudo mais, mas eu queria que você ajudasse a gente a compor esse mosaico a partir das suas experiências em RH, nas suas experiências na ABRH Brasil também, para entender quais são as tendências, mas principalmente como colocar essas tendências em práticas, como não só fazer parte delas, mas também de alguma forma conduzi-las, Sandra. Perfeito, Daniel. Quando a gente fala de RH, a gente está falando de indivíduo, a gente está falando do ser humano. Então, a gente tem que olhar esse cenário de transformações a partir de tudo que está acontecendo no mundo e que impacta na vida desse indivíduo. A gente sabe, né, eu e você, quem está ouvindo a gente, de que ninguém consegue trabalhar bem ou entregar resultado, entregar performance, se não estiver bem. E a gente vive num mundo e até num país muito complicado, que está em constante transformação, como você falou. A tecnologia é uma dessas transformações, mas a gente tem vivido outras experiências, outros desafios que a gente não tem conseguido controlar. Então, é muito oportuno parar realmente como profissional de RH e até como liderança, porque a liderança tem que estar junto do RH nesse processo, e mapear todos os desafios que o mundo está trazendo para a gente, que o Brasil está trazendo para a gente e que a cidade que a gente está inserido e o nosso colaborador também está trazendo para a gente. Então, quando a gente começa a olhar esse cenário de transformação,
o cenário é muito mais preocupante e desafiador. E por que que ele é preocupante e desafiador, partindo principalmente desse macro cenário? Você está falando de economia? Do que você está falando especificamente, Sandra? Estou falando de tudo, né, Daniel? Primeiro, você trouxe muito bem a tecnologia. Então, a tecnologia por si só, transformações tecnológicas, inteligência artificial, e tudo isso está trazendo para a gente aquele se reinventar de competências. E a gente pode explorar depois, se você quiser. Depois a gente fala de mudanças climáticas. A gente viveu o ano passado um ano de enchente. Agora a gente está vivendo um ano, né, um início de ano de extremo calor. Como é que esse profissional trabalhando? A minha empresa tem condições de oferecer um trabalho digno? Tem condições de oferecer um ambiente salubre, um ambiente seguro para que ele possa trabalhar com esse calor extremo? Como é que esse profissional também vive? Como é a casa dele? Como é o transporte nesse cenário que está impactando a saúde, não só mais a saúde mental, mas a saúde física. E aí a gente também pode falar da inflação, né? A gente pode falar de cenário político, cenário econômico aqui no nosso país, e a gente tem na nossa estrutura organizacional pessoas de diversos níveis socioeconômicos. E como é que essas pessoas estão conseguindo viver, se vivem com dignidade? E o quarto, e não último, a gente tem que falar de relações, ou seja, como as pessoas estão conseguindo se relacionar no trabalho, fora, dentro da sua diversidade e individualidade. Acho que daqui dá uns 4 podcasts para a gente conversar. Pois é, Sandra. A partir daí, eu acho que a gente tem de fato um caminho amplo para percorrer e a gente sabe que tem pouco tempo para falar sobre tudo. Mas, de qualquer forma, e esse é o nosso desafio, eu queria explorar um pouquinho de cada um desses itens, mas começando pela, 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 pelo desenvolvimento do próprio RH, quer dizer, quem atua em RH, quem está nos ouvindo, que está ouvindo esse podcast e tudo mais, quando olha para esse cenário, que de fato é bastante desafiador, porque tem muita coisa aí que é possível mais ou menos controlar, mas tem muita coisa que está completamente fora do controle de RH, fora do controle de todos nós, na verdade. Quais são as competências que o RH precisa focar? Quer dizer, qual é a bússola que o RH precisa utilizar nesse momento para, de alguma forma, direcionar os seus próximos passos, os seus próximos esforços, para lidar com todo esse contexto que, como eu falei, muito disso não está no controle de RH, quer dizer, não dá para a gente controlar questão climática, questão macroeconômica, quer dizer, a gente tem alguma influência nisso, mas é difícil lidar com isso neste momento. Então, em termos de competências, como é que o RH pode começar a se preparar e preparar a sua equipe para esse cenário que você ajudou a gente tá ajudando a gente a pintar, Sandra? Ótima pergunta, Daniel. O RH não precisa ser um super-herói, até porque eu não acredito em super-heróis. Mas o RH precisa trabalhar 3 competências. Eu acho que a primeira, que eu sempre busquei para mim como RH, né, ao longo da minha jornada. A primeira competência é adaptabilidade à mudança. A gente precisa estar com a nossa competência de gestão da mudança muito desenvolvida a todo tempo. Isso envolve estudo, isso envolve interação, isso envolve ir para campo, isso envolve aprender coisas novas. Então, adaptabilidade à mudança, como é que eu saio de um cenário A para um cenário B, é o que todo profissional deveria estar fazendo, mas principalmente o RH. A segunda competência, que eu acho que é fundamental, é saber aprender. A gente não sabe tudo e a gente não tem como prever as novas ondas e os novos problemas. Mas a capacidade, a humildade para aprender o que é novo, seja tecnologia, seja processo, seja alguma coisa relacionada à saúde, esse gostar de aprender, de adquirir conhecimento em todos os níveis, é uma competência importante. E uma terceira, não menos importante que as outras duas, é a empatia. E você trouxe muito bem. Tem problema que a gente não vai resolver, tem problema que a gente não tem como controlar, mas tem como a gente minimizar. E quando a gente olha a adaptabilidade à mudança, tem uma coisa importante que eu posso fazer um mapeamento de impactos, ou seja, se eu estou com extremo calor e eu tenho uma fábrica, qual o impacto desse extremo calor dentro da minha fábrica? E que situações eu posso criar ali para amenizar, por exemplo, o conforto e a segurança dos meus colaboradores?
Se meus colaboradores trabalham e pegam um trânsito muito complicado, no horário onde tem muito calor, será que eu não posso mudar o horário da jornada do colaborador para que ele pegue menos sol? Já está se falando muito também hoje até de câncer de pele, as pessoas não valorizam esse risco, mas é um risco muito grande e uma doença muito séria. Então, essa empatia somada ao aprendizado, somado à adaptabilidade à mudança, ajuda o RH a pensar, a buscar, junto com a liderança, efeitos para minimizar os impactos de tudo que está se vivendo e criar soluções fora da caixa. Mas para isso eu preciso, como RH, sair um pouco do meu ambiente organizacional e ir para campo. Estar na fábrica, estar na empresa, estar na plantação, se o meu produto for esse, estar aonde o meu colaborador está, vivendo com ele aquela realidade, para que, como humano, com uma empatia e com essas competências que eu falei, eu possa fazer um depara e trazer alternativas e mudar ali as condições. Isso, com certeza, vai ajudar muito a cada empresa no seu setor. Faz todo sentido, porque num contexto como esse, não ter esse nível de resiliência, né, de adaptabilidade, como você falou, de fato é crucial, né, é essencial para as empresas. Agora, Sandra, quando você fala do saber aprender, eu também fiquei pensando nas coisas que a gente deveria desaprender, porque me parece que é um cenário também em que a gente precisa, de alguma forma, se desapegar de alguns outros conceitos, entender que aquilo que a gente aprendeu pode ter nos ajudado a nos trazer até aqui, mas não necessariamente vai ajudar a gente a avançar as próximas casinhas que precisam ser avançadas. Então, eu queria que você falasse também, você falou daquilo que a gente precisa desenvolver, digamos assim, como RH, como gestores de pessoas. Mas o que a gente precisa desaprender, Sandra? Excelente pergunta, né? Eu gosto, Daniel, de falar muito de diversidade quando a gente fala de desaprender. Então, por exemplo, eu estou dando entrevista aqui, a gente está conversando, eu estou no ar-condicionado, né? Estou num Uhum. ambiente controlado, gostoso. Agora, quem está em outro ambiente, ou quem tem alguma dificuldade, alguma necessidade, aí a gente põe diversidade como um todo. PCD, LGBTQIA+, pretos e pardos, classe social, vulnerabilidade social. Quando a gente fala desaprender, eu acho que tem o desaprender conceitos, mas tem o desaprender crenças limitantes que a gente teve. Por exemplo, de que todo mundo precisa de tais condições ou de tais benefícios, de que todo mundo quer a mesma coisa e que não quer. Porque quando a gente começou a conversar, eu trouxe para você a palavra indivíduo. Então, acho que Uhum. desaprender e traria desaprender o coletivo. A gente não pode, claro, oferecer práticas e políticas e benefícios individuais, mas eu posso, pelo menos, parar de olhar os meus colaboradores como se fossem um só, ou como se fosse um único grupo. Eu estou falando hoje de gerações diferentes convivendo e querem coisas diferentes. Eu, ao longo dos meus 56 anos, tenho desejos e necessidades diferentes das suas, que é muito mais jovem que eu. Então, o desaprender Entendo. esse sei tudo, aprender isso, eu sei o que o meu colaborador precisa, eu acho que é o primeiro passo para ouvir de verdade e vivenciar o que ele está precisando, não? Sem dúvida, até porque se o RH não tiver com a escuta ativa em dia, digamos assim, ele não consegue mapear tudo aquilo que a empresa precisa. E nesse sentido, eu queria te perguntar justamente sobre a influência do RH no negócio, Sandra, porque ainda que pareça um assunto datado, porque a gente fala sobre o chamado RH estratégico, eu pelo menos há 20 anos que eu estou militando nessa área, digamos assim, do RH, me parece que ainda há muitos profissionais que veem o RH dissociado do resultado final do negócio. Né? E aí estamos falando tanto de faturamento, tanto de geração de receita, quanto dos outros tipos de resultado que esse negócio precisa gerar em termos do contexto que ele está inserido, inclusive o contexto socioeconômico ou sociocultural onde ele está inserido. E como é que você tem visto para os próximos meses e anos essa atuação do RH mais voltado para preciso gerar resultados para os acionistas, para o board da companhia e preciso falar essa linguagem e tudo mais. Há alguma novidade nisso, Sandra? Eu acho que não é novidade, mas eu acho que é um exercício.
Eu comecei também conversando aqui com você, falando que o bem-estar, ele traz performance. Se eu não tiver pessoas com bem-estar, eu não tenho resultado. E o resultado, ele tem que ser falado, e a empresa pode e deve falar, a empresa tem que ter lucro, senão não tem emprego. É uma relação Uhum. ganha-ganha, que eu fiz um contrato com a empresa. Eu dou o meu trabalho, Claro. a empresa me remunera. Quanto mais a empresa crescer, melhor para mim, eu posso ter mais carreira, ou mais dinheiro, enfim. Então, é uma relação justa. Então, o RH tem que estar olhando a questão do planejamento estratégico, do posicionamento e do resultado como uma relação inerente ao dia a dia da organização. E é para isso que a gente trabalha e o que o líder também tem que trabalhar para o colaborador. O líder, às vezes, tem uma escala de 1 para 20. Ele não consegue entregar o trabalho de 20, ele precisa das 20 pessoas. Agora, ele precisa trabalhar para que essas pessoas tenham as condições de entregar. E aí, quando você fala de resultado, é importante que isso seja discutido na organização. É importante que o profissional saiba claramente qual é o papel dele, saiba quais são as metas dele, o que é esperado, que ele tenha feedback, que ele tenha desenvolvimento, para que essa relação ganha-ganha seja boa, para que todo mundo esteja feliz. E está feliz quando a equação fecha. Então, o RH Claro. precisa estar olhando todas essas questões que eu falei para você do humano, não por uma questão romântica. Que bom que a gente gosta de gente, mas independente dessa questão, é que é esse humano que vai entregar, é esse humano que precisa de reforço, é esse humano que precisa de desenvolvimento e de condições para entregar o trabalho. Então, quando a gente traz essa discussão para um lado de que todo mundo está ganhando, de qual é o papel, qual é a responsabilidade, que somos adultos, eu acredito que tudo que eu vivo e já vivi, a relação flui e o resultado vem. Agora, quando o resultado não vem, é porque alguém não está fazendo o seu papel. Ou o líder não está fazendo o papel dele do feedback, do cobrar, do orientar e de ensinar, ou o próprio colaborador também não está fazendo o papel dele nesse sentido. Então, é preciso que o RH traga essa clareza, essa maturidade, para que as discussões sejam discussões pragmáticas e que olhem aí o que cada um está ganhando nessa equação. Com certeza. Sandra, queria falar agora um pouquinho sobre a BRH Brasil e os seus planos para 2025, as suas projeções. Vem aí um CONAR maravilhoso em agosto, com certeza. Queria que você compartilhasse aquilo que puder ser compartilhado nessa altura do ano, em relação aos planos, tanto da BRH quanto do CONAR, e o que o RH pode esperar disso tudo, né? Ou os RHs que estão nos ouvindo podem esperar disso tudo para este ano. Olha, a gente espera muita coisa, principalmente porque a gente está recebendo a Eliane Ramos, que é a nossa nova presidente da BRH Brasil. Está começando aí a jornada dela agora já com a gente. E que, né, teve o Paulo Sardinha, fez um trabalho maravilhoso e agora está migrando para a Eliane, que é uma mulher que também traz esse olhar, né, um olhar mais sensível, um olhar mais humano, que acho que é oportuno no momento que a gente está vivendo com todas as transformações que a gente falou. E está buscando cada vez mais uma plataforma de atuação próxima ao RH e ao líder. Eu acho que tem várias coisas nesse plano, mas a proximidade para que a ABRH possa, de verdade, trazer alternativas, trazer discussões, trazer compartilhamento e união dessa comunidade de RH é fundamental. Então, eu acho que a Uhum. gestão da Eliane tem essa coisa de mostrar para a comunidade, para a sociedade, para as empresas, para os líderes, para os acionistas, que eles não estão sozinhos nesse desafio de liderar pessoas, que é muito complexo, que é muito desafiador. Então, várias soluções virão. E o CONAR, como você trouxe muito bem, é um dos grandes produtos da BRH, um dos grandes, né, filhos da BRH. Todo ano tem uma inovação, todo ano tem uma busca. O Marcelo Pirani, que é o diretor do CONAR, sempre busca trazer coisas lá de fora, né, fora do Brasil, que possam acrescentar Uhum. na formação dessas pessoas, como a gente falou, das competências de recursos humanos, mas sempre uma preocupação de olhar dentro do Brasil, em outros estados, não só em São Paulo, o que as pessoas estão fazendo de diferente, como é que a gente pode compartilhar práticas. Cada vez mais a gente vê que não é preciso inventar coisas novas, é preciso compartilhar, trocar mais figurinhas, mostrar mais as nossas dores que são muito comuns. E quando a gente faz isso, a gente fica mais forte e fica mais simples, o menos é mais. Então, eu colocaria aqui uma plataforma de trabalho da BRH e do CONAR
nesse menos é mais, nessa união e nessa liderança feminina que pode ser muito inspiradora e muito acolhedora para todos nós. Sem dúvida. Sandra, quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para você Cast. Desejar muito sucesso para você, para a BRH Brasil, para o CONAR 2025. E, sem dúvida, eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, mas é sempre um prazer falar com a BRH, falar contigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e um sucesso estar aqui com vocês. E aí, curtiram o meu bate-papo de hoje? Foi bom, né? Eu falei com a Sandra Gioff, ela é diretora da BRH Brasil. Falamos um pouquinho sobre o que esperar em termos de desenvolvimento de competências para 2025, dos desafios que o RH tem à sua frente. Falamos também um pouquinho da atuação da BRH Brasil e do CONAR 2025. E antes de eu terminar, eu quero só deixar um recado aqui para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no aplicativo de podcast da sua preferência, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado de 15 em 15 dias, segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente tem episódio novo na área para começarmos bem a semana e termos uma excelente quinzena, portanto, eu desejo a você uma ótima semana, grande quinzena, a gente se vê no próximo episódio, na edição 208 do RH para você Cast, um grande abraço e até a próxima.